Oi, pessoal. Hoje estou aqui no último episódio do Dia das Mães com uma história muito linda que eu escolhi para que a gente usasse ela exatamente no Dia das Mães, para que ela sirva de muita inspiração, porque, na minha opinião, ela é uma história de muita superação, que ela termina com um final muito feliz. Eu estou hoje aqui com uma colega que eu tive o privilégio de conhecer e trabalhar, a Dani, e a gente vai conhecer um pouquinho da história da Dani. Oi, Dani! Oi. Então, hoje aqui a gente está em outro papel. Hoje a gente está aqui para contar um pouquinho da Dani, da pessoa física da Dani, contar dessa história. Me conta um pouquinho quem é a Dani e quem é a família da Dani. A Dani, uma menina, uma mulher, né? Mas eu brinco que eu sou uma menina, uma mulher moleca, sonhadora e que sempre teve um sonho, principalmente de ser mãe, Uhum. né? Passei por alguns problemas, alguns percursos na vida, né? Que acho que Deus tem seus planos. E hoje sou a Dani, moleca e Dani mãe, graças a Deus. Coisa boa. Como a gente quer falar um pouquinho de superação, se tu me permitir, eu queria entrar nesse assunto. Conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória de ser uma mãe. A gente vê muitas mulheres hoje falarem, sou uma mãe, acho que é tentante, né? Que Uhum. elas usam esse termo. E acho que tu passou um pouquinho nesse período antes de a gente chegar na história do Jackson, da adoção. Conta pra gente dessa tua trajetória, teus desafios. Eu passei por duas gestações, né? Uhum, Eu engravidei primeira vez do meu Benício. uhum, Tive a gestação até 5 meses e meio, mais ou menos, quando eu estava perto de completar 6 meses. Entrei em trabalho de parto. uhum. Infelizmente, ele veio a falecer, né? Foi um momento que eu me vi destruída e Sim, pensando, nunca imagino. mais vou realizar meu sonho. Aquela frase que vem na nossa cabeça, né? Por que comigo? Né? Uhum, Mas eu pensei, naquele momento veio isso, mas depois pedi muito a Deus para tirar esse pensamento de mim e pensar que uhum. Deus tinha seus planos e Seus aceitar, planos. Uhum, né? Me resguardei, né? Comecei a trabalhar de novo, botei a cabeça no lugar e 2 anos depois engravidei de novo do Benoit. Uma gravidez daí já sabendo de alguns riscos que daí eu uhum, descobri na primeira gestação, uma gravidez de total repouso, né? Então foi uma gravidez também difícil, mas mais sabendo do que poderia acontecer uhum, diferente da primeira. A gravidez também chegou a 7 meses. Com 7 meses, entrei em trabalho de parto uhum, novamente e, infelizmente, eu uhum, tive a segunda perda do meu filho, né, do Benoit. Mas foi uma perda com uma despedida bonita, foi uma perda onde eu pude me despedir realmente do uhum, meu filho, já diferente da primeira, que eu tive alguns traumas. Então, essa foi a minha história, assim, eu passei por duas perdas gestacionais em 2 anos, né? É um impacto muito grande, muito grande. né? Nós, como mulheres que sonhamos em ser mãe, isso dá um impacto muito grande. Mas quando eu tive a segunda perda, eu me agarrei na minha fé, Uhum, assim, né? Em Deus sim, e em entender que tinha um plano maior para mim, né? E aham, isso foi me acalmando e fazendo eu aceitar e pensando que tinha que ser o que Deus queria, né? uhum, Então, infelizmente passei por isso, mas hoje, né, graças a Deus uhum. eu tenho uma história, um final feliz. Feliz. E aí, os sonhos da maternidade nunca deixou de. Nenhum momento tu pensou em desistir? Não, nunca. Assim, é Uhum, porque desde a primeira gestação, eu sempre tive vontade de, além de ter meu filho biológico, uhum, natural, vamos dizer assim, a adoção sempre teve presente em mim, né? Sempre uhum. foi algo desejável, assim. Tanto que na primeira gestação, eu já entrei com um processo de adoção. Ah, tu já entrou. Esse não sabia, eu achei que tivesse sido. Não, Ai, não, na primeira gestação, quando eu fiquei grávida, já existia o plano de logo já entrar no aham, processo. Então, assim que eu perdi, a gente já entrou com o processo da uhum, adoção. Então, isso levou 8 anos, né? Então, a adoção estava muito presente e não era a forma também de eu realizar o meu aham. sonho, né? Então, eu sempre pensei, vou ser mãe de alguma maneira, né? E nessa decisão, tu teve o apoio? Como é que foi essa decisão de Tive adoção? 100% tanto do meu marido, né, Uhum, que a gente já desde namorados, quando a gente aham, conversava já em construir nossa família, sempre teve presente esse assunto e sempre foi muito bem aceito, tanto pelo marido quanto por toda a minha família, assim, né, tanto do aham. meu lado quanto do lado do meu esposo. E me conta um pouquinho desse processo da adoção. Então, foram 8 anos. Fiquei 8 anos nesse processo todo, né? Desde Aham, fazer a abertura do cadastro, de fazer o curso que tem que fazer, o aham, processo todo psicológico que é passado. Então, a gente levou exatamente 8 anos, infelizmente, muito tempo, né? É aham, um, é um tempo muito longo, principalmente para um cadastro.
que pro nosso era um cadastro bem aberto de idade, sobre Aham. cor, sobre ter irmãos ou não. Então a gente até esperava que seria mais rápido. Mas volto a dizer, acho que tudo tem Seu seu tempo, momento, né? seu tempo, Aham. né? Então, 8 anos se passaram até chegar a vinda do Jackson. Uhum. E como que foi? Eu não sei como é que funciona, eles ligam, como é que é o primeiro Eles contato? ligam e teu mundo vira de cabeça para baixo, assim, Aí, né? aí esse processo de conhecer e É, aí. daí começa todo o processo, Uhum. eles ligam, falam a frase mais famosa, né? Temos uma criança para você, então te Aham. dá um choque isso. Aí, ali na ligação, eles perguntam se ainda tem interesse ou não, Aham. né? E a gente falou que sim. Então a gente vai no fórum, conhece primeiro a história da criança, conhece toda a história da Uhum. família por trás dessa criança, e daí decide se quer realmente conhecer Uhum. e dar início a esse processo. No nosso caso, como o Jackson já é uma criança maior, né? Ele tem 6 anos. Uhum. Teve todo um processo de adaptação até chegar à fase da adoção. Então, essa fase de adaptação depende muito também, eu acho que de cada juiz ou cada casalar, Uhum. né? A nossa acabou, a nossa ligação foi em setembro, nosso processo de adaptação foi até fevereiro. Agora desse Aham. ano. Então, a gente ficou aí os seus 5 meses em processo de adaptação, que significa ir uma vez por semana lá na casa lá, Uhum. aos pouquinhos, com visitas controladas, depois visitas fora Uhum. da casa lá, depois começam a liberar a dormir na nossa casa, para ir criando esse vínculo até realmente sair a guarda Uhum. provisória, que é o que a gente está hoje, guarda provisória, ainda não é a guarda oficial. Uhum. E como que é essa nova versão da Dani, mãe? Olha, Lembrando que eu conheço a antiga. é muito diferente, né? Eu acho que é automático aquilo que a gente sempre Uhum. escuta. A gente, quando vira mãe, muda uma chave, né? Uhum. Muda uma chave automática, assim. É uma entrega diferente nossa, o nosso tempo muda, né? A minha rotina mudou, eu ainda estou me adaptando, né? Aham. Sim. Essa nova rotina, ter Pode uma contar um segredo, criança é uma eterna adaptação, tá? Quando se adaptar, alguma coisa vai mudar vai e tu vai ter que se mudar. adaptar tudo de novo e assim vai. Mas é uma fase que eu tô apaixonada, né? É uma Aham. fase que eu não trocaria por nada, é uma fase que eu esperei muito por isso, Sim, né? É desafiadora, né? sim. Principalmente uma adoção vem também, né, com seus desafios, obviamente. Quais que são os maiores desafios, na tua opinião, assim? Eu acho que o medo da criança, principalmente, né? Uhum. O medo da família, né? Da família, Uhum. vamos dizer, verdadeira Sim. dele, né? O medo do questionamento, das perguntas que vêm. Graças a Deus eu não passei isso com o Jackson, né? Uhum. Pelo menos até o momento não. Sim. Desde a época da adaptação até agora a gente não passou por isso. Mas eu tenho esse receio, né? De um dia ter que passar por Uhum. alguma situação Sim. nesse caso, né? Uhum. Mas essa nova mãe tá Uhum. maravilhosa. E existe algo, assim, sobre adoção que tu gostaria que as pessoas entendessem, que tu acha que as pessoas ainda não entendem? Porque eu ainda acho que é um assunto que é um pouco tabu, né? Uhum. E que as pessoas às vezes falam um pouco, e na verdade é um grande gesto de amor. É. Por exemplo, tu tava esperando um bebê e tu já tava pensando num processo de adoção. Uhum. Assim, eu acho que eu não conheço ninguém que teria esse ato de. É um gesto de amor e um ato de coragem também, que é Uhum. muito desafiador. É bem desafiador. Eu acho que quando tu entra nesse universo da adoção, tu tem que estar muito certa do que tu Uhum, quer, né? Porque justamente tu tá mexendo com a estrutura da tua família, da tua sim. estrutura e principalmente de uma criança, Uhum, né? São crianças que passam por grandes traumas, né? Desde abandono, desde, né, de uhum, casos bem sim. graves. Então eu acho que o caso da adoção, principalmente quem quer, acho que tem que pensar bem, conversar com pessoas que já Sim. adotaram. Eu já tenho amigos meus que já passaram por adoção, então a gente sempre conversou muito sobre Uhum, isso, né, para entender realmente o que é esse universo da adoção. E eu acho que é realmente um tabu, acho que muita gente tem medo, né, justamente aham, pelo até que eu comentei dos desafios que vêm com a adoção. Mas eu acho que assim, é amor, é entregar um amor uhum, incondicional, né, é tu amar uma pessoa, aprender a amar essa pessoa e entender que às vezes o teu amor vai ser diferente do tempo do amor dela, né, sim, porque tu sempre esperou por isso e ela já passou por alguns traumas. sim. Então, são amores de formas diferentes, mas tem que Uhum. estar aberto a desafios, aberto a entender esse momento. E se tu tivesse que dar um conselho para as mães tentantes ou as mães que estão numa fila de espera, assim, o que que tu traria, assim, de maior conselho dessa tua jornada, assim?
Eu acho primeiro não desistir, né? Eu acho que quando Uhum, a gente quer realmente ser mãe e principalmente manter a fé, assim, né? uhum, Eu vejo, no meu caso, né? A gente se desespera quando a gente perde uma uhum. criança, a gente acha que nunca mais vai conseguir. E eu acho que ser mãe não necessariamente é só ser biológica, né? Eu acho Sim, que sem dúvida. principalmente o fato da adoção te torna uma mãe também. Claro. E isso, manter a fé e ir atrás Uhum, realmente do que tu deseja, né? Principalmente quem busca o processo da adoção é um processo realmente lento. Eu acho que o quanto antes se entra num processo, uhum, né, facilita mais a realização uhum. desse teu sonho. Eu acho que o processo ele é lento, mas ele também é uma oportunidade para isso, né? Para tu poder estudar bem o Uhum. processo. É, Eu teve uma colega que estava falando sobre o processo de adoção, que ela falou da taxa de devolução. Eu nem imaginava que ele era uma taxa tão é alta. alta. Então, às Uhum. vezes, são pais que talvez não tenham se preparado tanto, ou até tenham se preparado, mas na hora que, né, chega a sua vez, É, porque é um desafio, é, né? Não é não um, dão conta. não dão conta, né? Não é um mundo Uhum, cor-de-rosa, sim, né? E principalmente cada criança vai ter seu uhum, desafio, cada criança vai ter a sua sim. história, né? Então, tem que estar aberto para isso, né? A Tem que maternidade, estar. ela já é muito desafiadora, porque a gente nunca sabe o que vai ser o dia de hoje, né? Então, as Uhum. crianças com doenças, são crianças que estão conhecendo o mundo. Então, acho que na questão da adoção, mais ainda, Uhum. né? Porque vem com todos esses traumas e todos os medos, né? É. Então, com certeza, esse vínculo, ele é mais difícil, Uhum. né? É, porque tu cria uma nova rotina, principalmente quando vem uma crianças maiores, né? Quando tu pega neném, acredito que Uhum, possa facilitar um pouco, né? Mas quando tu pega uma criança que já teve um vínculo com uma outra família, uma outra rotina, e não só da família, mas até da própria casa lá, né? Dependendo do tempo que ela aham, ficou ali, ela já criou a história e laços com aham. os Os amigos, cuidadores, com os amigos, né? Não necessariamente vai ser traumas ou medos só da família, e sim, sim do local onde ele estava é vivendo. verdade. Então é bem Até porque a desafiador. idade do Jackson, ele ficou bastante tempo lá. Ficou, ele foi recolhido com 2 anos e meio, né? E veio Aham. a ser adotado agora com 6 anos, né? Então ele Uhum. ficou bastante tempo na casa lá. Então a história dele é dentro da casa lá, né? Sim. Com Agora é cuidadores, uma com nova amigos. história. É uma nova história. Entender o que que é pai, entender o que é mãe, entender o Aham. significado realmente de família, né? Sim. Por mais que casa lá dê isso para as crianças, mas é diferente, É, né? não, diferente, É com diferente. E certeza. também é aprender que ele convivia com muitas crianças. Agora ele convive só comigo e com o Felipe. Aham. Muda totalmente a rotina, Muda. né? Agora começa a ter a rotina de escola, rotina nossa, né? Adaptar a Aham. nossa rotina. Então, é um desafio grande. Então, assim, é não desistir. É não Uhum. desistir mesmo, assim. Se realmente é algo que se quer, Sim. não desistir faz parte do É processo. uma baita história de superação, de coragem, assim. É, eu sei que a gente falou das mudanças, da rotina, mas assim, o que a maternidade te ensinou sobre amor? Porque eu acho que um filho, ele transcende os outros amores que a gente teve, né? O que Uhum. tu viu agora que tu tem o Jackson, que tu vive diariamente? Eu digo que agora eu me tornei mãe de amar com a alma, assim, né? Aham, A gente aprende a amar com a alma, a gente aprende a ter mais coragem, a uhum, gente, pelo menos é o meu sentimento, assim, né? É transformador, é um sentimento que ele não é de imediato, é algo que uhum. é construído, assim, mas é algo que vai além do Uhum. coração, assim, vem realmente de Às vezes não alma, assim. cabe, né? Não, não Eu digo assim, cabe. ai, tem hora que dá vontade que eu penso, ai, meu Deus do céu, por que fez isso? Mas assim, dá meio segundo já passou e aí vem Uhum. volta aquele amor, aí É. dá aquele sorriso, aí tu É, pensa, é muito gratificante ver o sorriso, o aham, abraço, né, o acolhimento, então uhum. me A sinto. gente fala muito sobre amar, as mães amam muito os filhos, né? É um amor que não cabe na gente, mas o amor que a gente recebe deles também é um amor muito puro, né? Uhum, É onde eles sentem segurança e onde eles dizem, ai, é minha mãe, né? exatamente. Então, Dani, assim, pra gente deixar esse registro dessa história linda, tá? Realmente, pra mim, desde a primeira vez que a gente conversou sobre esse assunto, eu acho que é uma mulher de muita coragem e merece que essa história seja publicada para que outras mulheres se inspirem nisso, né? Deixa um recadinho pro Lipe, que acho que te apoiou Aham, nessa jornada e acho sim. que o apoio para que um casal chegue, né, até uma adoção é super importante. E deixa um recadinho também pro Jackson aqui, para que quando ele fique um pouquinho maior, ele assista esse nosso Hum, bate-papo. Então tá, eu vou chorar. Principalmente assim pro Lipe, né, que é meu esposo, o sonho dele também era ser pai, e eu tô vendo nele uma transformação linda, né? Eu tenho muito orgulho dele, e ele até eu digo, né, ele se tornou o primeiro pai
antes de eu me tornar mãe, né? O vínculo Uhum, dele com o Jackson foi mais rápido uhum, e é muito lindo, né? Eles são almas gêmeas, eu digo uhum, isso. Então, dizer que eu te amo muito e tenho muito orgulho de ti, e da nossa família que a uhum. gente tanto sonhou e construiu e que com certeza eu tô aprendendo muito a ser mãe porque você tá sendo um grande pai. E Jackson, meu filho, tu me transformou, né? Eu sou, ó, uma mulher babona, tá me ensinando muito, né? O Jackson é uma criança especial, então ele me ensina muito quando eu acho que eu é que tô acolhendo ou que eu tô ensinando algo, é muito pelo contrário, né? Jackson, você tá me ensinando muito, me ensinando mais do que amor e principalmente me ensinando a ser mãe. Te amo. Uhum, uhum. Essa foi a história da Dani, é uma história bem, né, de superação muito linda. Dani, muito obrigada por aceitar o Eu que convite. agradeço. E você é uma guerreira. Isso aí. Obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo.